O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa com o jurista e professor emérito da Universidade de São Paulo, Dalmo Dallari, que tem uma longa tradição como professor, como mestre, como cientista na área jurídica e, sobretudo, como um homem que teve uma grande participação na resistência democrática durante os tempos da ditadura militar no Brasil. Mas a história do professor Dalmo Dallari então, começa lá atrás, no município paulista de Serra Negra. Como foi a sua infância em Serra Negra, professor? Eu disse, nasci em Serra Negra em 31 de dezembro de 1931, o último dia do ano. Meu pai era filho de imigrante, tinha sido sapateiro, depois tinha uma pequena loja de sapatos e eu estudei no grupo escolar de Serra Negra. Terminei o grupo escolar aos 10 anos e Serra Negra não tinha ginásio, não tinha colégio, só tinha o grupo escolar. E a família era modesta. Então, terminando o grupo escolar, eu fui trabalhar na lojinha de sapato de meu pai. E, a par disso, um dado muito importante, que sem dúvida influiu muito. Minha mãe, embora tendo só o grupo escolar, gostava muito de ler. E ela tinha em casa, inclusive Platão, tinha Camões, e eu, menino, já comecei nessas leituras. E a par disso, um outro dado que também influiu muito sobre mim. Primeiro, que minha mãe, com essas leituras, me infundiu assim, um certo respeito, entusiasmo pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, ao lado disso, um outro dado importante que influiu muito sobre mim era um certo estilo de meu pai. Meu pai era muito falante, lia jornais, assinava jornais e, na sua lojinha de sapato, estavam sempre muitos sitiantes, na maioria também italianos, descendentes de italianos, e muitos deles analfabetos. E eu vi muitas e muitas vezes meu pai lendo o jornal em voz alta e explicando a notícia para aqueles sitiantes modestos que estavam ali. Então, com tudo isto, foi se formando a necessidade de que os filhos pudessem continuar os seus estudos. E aí vem uma influência muito grande de minha mãe, que insistiu muito para que a família saísse de Serra Negra e viesse para São Paulo, porque as poucas famílias mais ricas da cidade enviavam os filhos para estudar fora de Serra Negra. Nós não tínhamos condições. Então, por isso, minha mãe insistiu muito, meu pai resistiu, porque ele tinha lá toda a família, mas acabou também aceitando, mudou-se para São Paulo, ele ficou aqui empregado numa loja de sapatos, e eu e meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, que hoje é médico, nós tivemos então a oportunidade de continuar os nossos estudos, mas nós só tínhamos o grupo escolar e também a família era modesta. E como é que nós conciliamos isto? Nós dois, meu irmão e eu, conseguimos emprego, naturalmente emprego muito modesto, num laboratório de indústria farmacêutica. Eu fui ser office boy. E, a par disso, nós descobrimos o curso de madureza. Era uma espécie de supletivo em que o aluno estudava em casa, estudava onde quisesse, onde pudesse, e depois se inscrevia para um exame num ginásio estadual, onde seria examinado pela matéria dos 4 anos do ginásio. Mas com essa preparação eu acabei fazendo o exame de madureza, fui aprovado, como meu irmão também, e com isso eu ganhei uma vaga no Colégio Estadual de São Paulo e fui ser aluno do Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E como eu pretendia estudar Direito, eu me matriculei no curso clássico. E era obrigatório escolher 3 línguas estrangeiras para estudar. E eu escolhi o francês, o espanhol e o grego, que o colégio oferecia o grego. Mas o grego foi muito importante, porque através do grego eu descobri os grandes pensadores, descobri os filósofos, eu descobri a política de Aristóteles, eu participei de estudos, de discussões a respeito da ética. E isto tudo
formou uma base... Não programado, mas acabou me dando uma base teórica muito importante, mas também influiu muito para que eu definisse, de certo modo, a minha grande trajetória de vida. Quer dizer, eu já tinha, como disse, a influência de minha mãe, tinha já a opção pelo direito, mas influenciado pelo conhecimento da filosofia grega, dos filósofos políticos. Eu defini também que na área jurídica eu trabalharia com direito público. E daí eu ter me definido pela teoria geral do Estado, que é uma introdução ao direito constitucional. Mas, a par disso também, porque trabalhava e já tinha o início em curso jurídico, eu desenvolvi uma militância muito grande como estudante desde o primeiro ano. Mas a minha militância foi no sentido de um trabalho intelectual. Eu, no primeiro ano, já fiquei diretor do jornal 11 de agosto. E porque eu tinha essa experiência de trabalho, tinha relação com pessoas que trabalhavam, eu consegui uma série de apoios, tudo isso, e consegui publicar 10 jornais num ano, coisa que era uma proeza para a época. E uma das consequências é que o nosso jornal recebeu um Prêmio Nacional de Jornalismo Universitário. E o senhor se bacharelou em que ano? No ano de 57. Mas 57 em pleno regime democrático com Juscelino Kubitschek. Mas nós tínhamos, era o começo, inclusive isso, eu tinha passado por um período político muito crítico, foi o suicídio de Getúlio Vargas. 54. E nós do Centro Acadêmico 11 de Agosto éramos contra o Getúlio Vargas. Porque Getúlio era inimigo de São Paulo, não é? Mas, além de tudo, tinha a imagem do desde a Revolução de 32. E a Faculdade de Direito tinha sido um dos núcleos anti-Getúlio, não é? Isso também influiu para as minhas posições.